Nós entendemos que o profissional que vem trabalhar conosco, ele tem, acima de tudo, uma grande oportunidade. Nós todos aqui temos um compromisso com a excelência técnica e temos um potencial imenso. Temos orgulho de ter feito estagiários, contratamos as pessoas como estagiárias, elas chegaram a sócios e hoje são sócios que performam, atuam fortemente no escritório. O escritório ele tem uma característica que dá para destacar. Lógico, todo escritório que atua no nosso nicho, né, com o rigor na qualidade, tem profissionais competentes, com boa formação técnica, mas tem principalmente um lado social que a gente nunca deixou de ter, né, que é o relacionamento interpessoal com os pares aqui, né, com os colaboradores e principalmente junto aos clientes, né? Eu acho que é essa característica que é a marca do nosso escritório. Entrei como estagiária no 4º ano da faculdade. Até então eu só tinha trabalhado no Tribunal de Justiça, feito um estágio lá. Eu trabalho há 20 anos na área, comecei minha carreira como estagiária em escritório de advocacia. Passei por diversas empresas, tanto consultivo quanto multinacionais, sempre na área tributária. E eu tomei a decisão de voltar para essa frente jurídica. Eu acho que o VBSO ele é muito conhecido, é um escritório muito grande e tem uma reputação muito boa na área. Eu admiro muito tanto os líderes quanto a equipe com que eu trabalho. Acho que a gente aprende muito todos os dias. São líderes que inspiram a gente, tem uma admiração muito grande. Então, acho que essa decisão de voltar a trabalhar no escritório foi muito acertada e deu muito match aí com o escritório. Olha, eu trabalho bastante com todos os sócios aqui do tributário. A gente pega casos muito diversos, né? Acho que cada sócio acaba tendo um pouco mais de proximidade com o setor e a gente acaba, então, tendo alguma familiaridade assim, a mais com alguns setores específicos, como de energia. O caso do Paulo também, que tem grandes clientes da indústria de alimentos. Mas eu acho que a nossa carteira de clientes é bem diversa, né? Acho que a gente tem a oportunidade de ver um pouquinho de tudo. Bom, como advogada sênior, a gente tem tanto a gestão de equipe, quanto a gestão dos clientes, dos trabalhos, lidar com os sócios muito diretamente. E eu acredito que isso é muito positivo, porque a equipe ela é muito colaborativa. O ambiente do escritório é muito positivo, muito colaborativo. Então a gente aprende muito também. Eu gosto muito dessa parte mais educacional que aqui a gente tem bastante também, né? Não só a parte técnica de prestar o serviço para o cliente, mas de desenvolver as equipes também. Eu acho que isso é muito positivo, aqui a gente tem espaço para isso. Os colegas de equipe, eu acho que são pessoas que estão sempre ali tentando se ajudar. E eu acho que isso quebra muito a expectativa que eu, pelo menos, tinha de ambiente de escritório como algo super competitivo, assim, e entrando aqui eu vi que não era nada disso. E também acho que as pessoas acabam incentivando muito a gente a se desenvolver individualmente também, assim, não só como algo para a marca do escritório, mas para a gente fazer também a nossa carreira particular. Eu sinto que o escritório valoriza as pessoas. Então, eu gosto, assim, desse clima de trabalhar aqui com pessoas que são, tipo, mais do que colegas, são amigos, assim. Olha, eu vou te dizer que uma lembrança que eu tenho carinho foi do meu primeiro dia no escritório. Eu era estagiário, fiz entrevista na minha, literalmente, primeira semana na faculdade e eu fui chamado para estagiar aqui. E daí, cara, eu lembro quando eu entrei no escritório, veio uma estagiária mais velha, né, e falou assim, ó, pega esse caderno, você vem comigo, você vai entrar na sala do Paulo Vaz. Você não se preocupa, ele vai falar de um monte de coisa, você não vai entender nada, mas depois eu vou te explicar, tá? Daí eu entrei lá, cara, o Paulo tava com um desenho assim na lousa de uma estrutura de uma empresa comprando a outra, depois fazendo uma redução de capital seguida de uma cisão, depois uma incorporação às avessas, uma estrutura super complexa, e ele falando do aproveitamento do ágil, né? E eu falava assim, ágil, né? De rápido, né? Com L no final, eu falava assim, o que ele tá falando, né?
E eu lembro que depois, né, ele veio, me explicou, o pessoal todo da equipe, o Paulo inclusive veio me explicar, mas eu acho que mostrou uma coisa que, por mais que possa parecer que você jogou o estagiário ali num tema complexo, nunca me trataram como alguém que não sabia de nada. Sempre me deram a oportunidade de, sabe, ser valorizado por alguém que fosse atrás e que tentasse realmente aprender, por mais complexa que fosse a questão. Não era porque eu era estagiário que não me envolvia em alguma questão complexa. Eu acho que isso mostra um pouco da formação aqui do escritório, de como a gente não, sabe, menospreza a inteligência de ninguém da equipe. Todo mundo tem capacidade de virar o melhor advogado ou advogada tributarista que tem. O que eu gosto muito do VBSO é que a minha experiência, o meu conhecimento é muito valorizado. Então as pessoas me escutam, as pessoas de fato têm um retorno, né? Assim, eu tenho uma dupla formação, eu sou advogada e contadora, então isso ajuda muito nos trabalhos, principalmente agora no ambiente que a gente está de reforma tributária, tem vindo muitos trabalhos que são multidisciplinares. E isso eu acho que essa minha formação ajuda muito, contribui bastante para o escritório. Acho que ser reconhecida e ser ouvida é muito bom. Então, isso me motiva muito a trabalhar aqui. Eu acredito que conhecimento técnico as pessoas aprendem e desenvolvem. Eu acho que o principal fator para trabalhar na área tributária é querer aprender, querer crescer e se desenvolver, porque cada dia é uma novidade, cada dia é um assunto diferente, um tema diferente, um cliente diferente. Então você tem que ter essa capacidade de adaptação, a flexibilidade de trabalhar com temas diferentes a cada dia, né? E essa vontade de crescer e de aprender. Eu acho que ter vontade de se desenvolver é o principal fator. Assim. De um modo geral, é uma pessoa que busca uma atuação técnica, tem que estudar muito, tem que ralar, porque se for para repetir o que os outros estão dizendo, né, a gente brinca aí com o chat GPT, ele é para receita de bolo, não é para parecer jurídico, né? Não é para atuação do advogado usar aquilo. A gente tem que ter personalidade, tem que ter conteúdo e tem que ter muita perseverança em acreditar na profissão. Eu digo que o VBSO representa para mim oportunidade, porque eu sinto que desde o início eles sempre enxergaram em mim um potencial maior do que eu mesma enxergava e sempre me impulsionaram também para eu conseguir atingir esse crescimento. O VBSO, para mim, representa uma oportunidade de crescimento e desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional. É um ambiente muito agradável, respeitoso e ético para se trabalhar. O VBSO representa a minha carreira, né? Toda a minha carreira com direito tributário foi feita aqui dentro do VBSO. Então eu tenho um sentimento muito especial pelo escritório e acho que ele poderia ser definido como uma história de pessoas. Pessoas com comprometimento e qualidade técnica. O escritório, ele representa mais do que trabalho para mim. O escritório tem uma importância tão grande assim na minha vida, de tantos amigos queridos, tantos momentos que a gente olha com carinho, de tanta experiência que aconteceu, e sem contar que eu amo realmente o que eu faço, então eu associo muita coisa boa ao escritório. É difícil de pegar uma única palavra, assim, mas eu diria que é a história, é a minha história. Eu estou aqui na minha carreira e construindo a cada dia, é a história que eu construo, o VBSO é o ponto central dela. Acho que se fosse para escolher a palavra é desafio, né? Nós topamos o desafio de enfrentar o mercado como ele se apresenta para nós. Nossos concorrentes são grandes escritórios, a gente trabalha num nível de atuação que é um nível muito alto, e o desafio de estar chegando, alcançando os clientes nesse contexto, ele tem sido alcançado, né? E eu acho que isso só tem sido possível por conta do apoio que a gente tem desse grupo maravilhoso de pessoas que nos cercam, né?